que Jesus espera da sua igreja? O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de mim e de você que fazemos parte dessa comunidade da fé? As 7 cartas do Apocalipse, comecei semana passada, nos respondem a essa questão. E eu falei até a igreja de Tiatira, e eu só vou citar para pegar o fio da meada para você. Quando a gente olha para a carta de Jesus à igreja de Éfeso, que é a primeira carta, Jesus espera ser amado pela sua igreja. Porque no capítulo 2, no versículo 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque senão eu venho contra ti e vou remover o teu candeeiro. E aqui fica muito claro, irmãos, que o primeiro amor é o amor a Jesus. Uma igreja austera, ortodoxa, uma igreja muito fiel na perseverança, mas a gente pode se esquecer de amar Cristo. Nosso coração pode ser atraído por muitos amores, e esses amores podem roubar o amor maior que pode existir no nosso coração. Então, com a igreja de Éfeso, Jesus espera ser amado pela sua igreja. Segundo, Jesus escreve a Esmirna, igreja pobre, uma igreja espoliada, uma igreja perseguida, uma igreja que tinha um sentimento de pobreza e miséria muito grande. E o interessante é que no versículo 9, no capítulo 2, Jesus diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas entre parênteses, Jesus diz: mas tu és rico. Como, pastor, uma igreja pobre, miserável, que tinha os bens espoliados, pode ser rica? Porque eles estavam entendendo que a riqueza da igreja consistiu em coisas que a igreja tinha, e não é. Quando Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, Jesus está dizendo o seguinte: eu espero que eu seja a verdadeira riqueza dessa igreja. Então, da igreja de Esmirna, irmãos, a gente aprende que Jesus espera que Ele seja a verdadeira riqueza que nós temos, amém? Falei sobre a pérola de grande valor, falei sobre o tesouro escondido no campo, que Jesus conta as parábolas com respeito a Ele mesmo, porque Ele diz assim: o reino de Deus, e o reino de Deus, irmãos, é Ele, é a pessoa, é a obra, é aquilo que Ele veio inaugurar na sua própria pessoa, e na realidade Jesus espera que Ele seja a verdadeira riqueza da sua vida. Hoje em dia a gente vive tanto a caça de coisas, de bens, como se o valor de um homem consistisse nos bens que ele possui. Não, irmãos. O valor de um homem consiste naquilo que Cristo possui de você. Essa é a grande riqueza do coração do homem. O apóstolo Paulo era um homem que abriu mão de tudo. E ele compreendia que ele tinha Cristo. Ele mesmo disse que abandonou tudo e considerou tudo como refúgio. A palavra refúgio ali é esterco. Ele considerou tudo como coisa de somenos importância. Para quê? Para ser achado nele. Ele sabia que Cristo era a verdadeira riqueza do seu coração. Não estou dizendo que você tem que sair vendendo tudo que você tem, dando tudo para os outros e vivendo aí agora igual um andarilho. Não, irmãos, eu estou dizendo que o que Jesus espera é que, a despeito de todas as coisas que Ele graciosamente nos dá, Ele seja o maior tesouro que você tem. Ah, o meu filho é o meu tesouro. Cuidado, minha mamãe, com essas colocações. Ah, meu marido é o meu tesouro. Oh, querido, cuidado com isso. Ah, minha casa é o meu tesouro. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque filho, marido, esposa e casa são coisas passageiras. Ah, minha carreira é o meu tesouro. Cuidado com isso, com esse tipo de declaração que a gente faz. Jesus tem que ser o seu maior tesouro. Porque se Ele for o seu maior tesouro, tudo pode ser depreendido dos seus dedos, que você continuará feliz e alegre, porque você tem a maior riqueza que um homem pode ter. Jesus escreve à igreja de Pérgamo, e lá na igreja de Pérgamo, interessante, no verso 13, Jesus diz que: conheço o lugar que habitas, lá está o trono de Satanás. É porque a cidade de Pérgamo era a capital romana da Ásia Menor. Lá tinha o templo de culto a Zeus e o templo do culto ao imperador. E lá cultuava-se o imperador como um deus, como na realidade os Césares entendiam que eram. E Jesus então fala: olha, eu sei que vocês estão vivendo num lugar difícil,
Eu sei que vocês estão enfrentando coisas difíceis. E o pior ainda, a cultura da cidade, o que a cidade vivia em termos de relativismo, em termos de culto a essas idolatrias, estava entrando dentro da igreja. E Jesus então escreve a sua carta para uma igreja que estava misturando a doutrina pura do Evangelho com o sincretismo dos cultos a outros deuses, e isso estava entrando dentro da igreja. E Jesus escreve, irmãos, a igreja de Pérgamo, e através da igreja de Pérgamo, Jesus nos responde. Ele espera a fidelidade doutrinária da sua igreja. Pastor, o que Jesus espera de uma igreja? Que ela seja fiel à palavra de Deus, que não misture a palavra de Deus com as coisas espúrias desse mundo, para agradar os corações. A palavra de Deus, irmãos, não precisa de subterfúgio, ela não precisa de performance. A palavra de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nela crê. Não que a performance não seja importante, não que os aparatos não sejam importantes, eles colaboram para a mensagem do Evangelho. Pastor, isso é errado? Não, mas isso tem que colaborar com a pureza doutrinária. Não estou dizendo que teatro não presta, coral não presta, pelo contrário, irmãos, expressões artísticas são coisas maravilhosas dadas por Deus ao homem, mas isso não pode desvirtuar a verdadeira doutrina. Se há uma coisa que a igreja precisa ser fiel, é a palavra de Deus. Jesus disse que os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. E Jesus escreve isso à igreja de Pérgamo. Pastor, o que Jesus espera da igreja? Que a igreja seja fiel, irmãos, na pregação, no ensino da palavra de Deus. Porque é isso que edifica, é isso que salva, é isso que transforma o coração do homem. É a palavra de Deus, irmãos, que nos dá alento, esperança. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos norteia. É a palavra de Deus que ilumina os nossos pés, firma os nossos passos, acalma a nossa alma, mostra o caminho. Como eu disse aqui em pregações passadas, a vida da gente é um sopro, num clique tudo muda. E a gente tem que estar preparado, irmãos. E como nós nos preparamos para isso? Tendo como fundamento o quê? A palavra de Deus. Tanta gente desesperada, irmãos, tanta gente descabelando com as coisas desse mundo, porque falta-lhes o fundamento. Falta-lhes a palavra de Deus. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo assim: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é considerado um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Veja que o fundamento é a prática da palavra de Deus. Não adianta ouvir a palavra de Deus, tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque na prática da palavra de Deus está a rocha que você pode edificar sua casa. A igreja de Pérgamo precisava voltar à palavra de Deus, abandonar os ídolos e voltar para a pureza da palavra de Deus. Pastor, o que Jesus espera da sua igreja? Primeiro, ser amado pela sua igreja. Segundo, ser a verdadeira riqueza da sua igreja. Terceiro, a pureza doutrinária da sua igreja. E Jesus escreve a carta a Tiatira, a maior de todas elas, versículo 18 a versículo 28. Tiatira tinha uma mulher, irmãos, que se autoproclamava profetisa. Isso é um perigo na igreja. E essa mulher, irmãos, recebe a alcunha do próprio Jesus de Jezabel. Está escrito aí. Capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem, preste atenção isso, a porneia. Prostituição, está aí na sua Bíblia. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, tinha uma mulher dentro da igreja que era pastora da igreja. Ou pelo menos ela se autodenominava tal. Só que essa mulher, irmãos, ela fazia duas coisas horríveis. Primeiro, ela era uma falsa profetisa. Segundo, a Bíblia diz que ela ensinava à igreja coisas, irmãos, contrárias à palavra de Deus. Terceiro, a Bíblia diz que ela seduzia os servos de Deus. Sabe o que significa isso, meu irmão? Cuidado para você não ser seduzido. Notem o verso 20.
seduza os meus servos. Sabe o que é isso, irmãos? É gente dentro da igreja que estava ouvindo coisas contrárias à palavra de Deus e estava levando esse povo a se prostituir e, acima de tudo, a participarem das chamadas festas patronais. O que é isso, pastor? Eram festas dedicadas aos deuses, que tinham comidas consagradas aos deuses. E essa profetisa dizia assim: não, pode ir, pode comer, pode participar, não tem nada a ver. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus escreve a mais longa de todas as cartas a essa igreja, que prefigurava a figura de Jezabel. Pastor, quem foi Jezabel? Jezabel era a rainha dos Sidônios, território que Jesus foi lá, que se casou com Acabe, e Acabe foi seduzido por essa mulher, e essa mulher era idólatra, profundamente idólatra, seduzindo o seu marido caiu nas garras dessa mulher, está lá em Reis, e através das garras dessa mulher, 1 Reis 17, 16, é o ministério de Elias, e através das garras dessa mulher, todo Israel caiu e se prostituiu aos falsos deuses. Sabe o que essa mulher fez, irmãos? Ela fez o rei tirar o altar do Senhor no templo e colocar o altar a Baal. Essa mulher levou todo o povo de Israel a se prostituir por causa dessa dedicação a Baal. E então Jesus pega esse símbolo do Velho Testamento e nomina essa mulher de Jezabel. Não era que o nome dela era Jezabel, o espírito de Jezabel estava nela, dentro da igreja de Jesus. E Jesus escreve essa carta, e no verso 16 ele diz assim: portanto arrepende-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ele fala da pedrinha branca, bonito, irmãos. Versículo 17, ele diz assim: o vencedor, eu vou dar a vocês o maná escondido, eu vou te dar uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca é muito lindo. Mas o que Jesus espera da sua carta à igreja de Tiatira? Jesus espera a pureza da sua igreja. Jesus não quer que a sua igreja se prostitua, Jesus não quer que a sua igreja se contamine. Jesus quer uma igreja preparada para si, para se parecer consigo. É isso que significa santificação. A santificação significa: eu te separei para que você agora se pareça comigo. E a igreja de Tiatira, irmãos, estava se parecendo com Jezabel. Jezabel estava levando o povo a se prostituir. E Jesus escreve dizendo que ele espera a pureza da sua igreja. Eu disse semana passada que a beleza da igreja não se manifesta ao mundo pela sua semelhança com o mundo, mas a beleza da igreja e o impacto da sua igreja, ela se manifesta pela sua diferença. Um casal de jovens de namorados na igreja tem que ser diferente de um casal de jovens namorados do mundo. Um casamento na igreja tem que ser vivido, o relacionamento a dois, diferente do casamento que às vezes está preconizado no mundo. O empresário cristão dentro de uma igreja precisa ter valores, princípios e uma ética diferente de alguns empresários que estão aí no mundo. Os filhos criados dentro da igreja têm que ter um papel e uma responsabilidade e um comportamento diferente dos filhos que estão aí fora no mundo e que é preconizado nos filmes e nas novelas. Às vezes coisas horríveis a gente vê. É por isso, querido, que tem que ter uma diferença, e é nessa diferença que está a beleza da igreja. Se a igreja começa a ser amalgamada com essas coisas, ela perdeu sua capacidade de influenciar. E hoje, irmãos, infelizmente, para ganhar adeptos, porque na verdade não são convertidos, na minha opinião, na minha humilde opinião, são adeptos, a igreja está vendendo o direito de primogenitura por um prato de lentilha, se você está me entendendo. Está trocando o precioso pelo vil, está misturando algo que nunca pode ser misturado.
é a pureza ética do povo de Deus com a sujeira do mundo. Igreja de Tiatira, irmãos. O povo estava se prostituindo. O povo estava se deixando absorver com práticas do mundo que contrariam a palavra de Deus. Veja bem, não são práticas que às vezes são lícitas, não tem problema nenhum, não é? Tem algumas coisas que não tem problema a gente fazer, porque não contraria a palavra de Deus. Mas outras, irmãos, não convém um cristão nascido de novo, aquele que tem um encontro com Cristo e quer zelar pela pureza de si e da igreja, ser alguém que comunga com essas coisas. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Toda a carta do apóstolo Paulo, teologia boa e prática de vida boa. E a teologia serve à prática da vida. Se o meu Deus é santo, eu preciso ser santo, porque Jesus disse isso. Sede santos, porque eu sou santo. E se nós nos parecemos com Cristo, Ele é o ideal do homem. Cazuza já havia dito que os heróis dele morreram de overdose. Coitado do Cazuza. E ele também. Mas o nosso herói está vivo, amém? O modelo nosso, irmãos, não é lá fora. O nosso modelo é Cristo, amém? Ele é o homem perfeito. Você quer olhar para o homem perfeito? Olhe para Cristo. Em Cristo está a imago Dei perfeita. Em Cristo está aquilo que Deus planejou lá no início, e o pecado maculou e corrompeu. Não olhe para fora, olhe para Cristo. Hebreus diz isso. Olhe firmemente para o autor e o consumador da fé. Não fique buscando coisa no mundo, querido, para enfiar dentro da igreja, para tornar a igreja atrativa, não. Cuidado com você que fica pulando de igreja em igreja, buscando uma igreja que adorne os seus sentimentos. Ah, eu não gostei dessa igreja porque a parede dela é branca e agora eu quero o pretinho básico. Cuidado, querido, para a gente não começar a distorcer alguns valores da palavra de Deus apenas para subjugar uma afeição e uma emoção do seu coração e se esquecer do essencial. Pastor, o que Jesus espera de sua igreja? Jesus espera que a sua igreja seja pura, santa e separada para a glória dele, amém? E isso, irmãos, em todos os trâmites da nossa vida. Você vai jogar um futebol, um beach tênis, agora está na moda o tal do beach tênis. Você vai jogar o beach tênis, você vai jogar um futebol, você vai jogar um frescobol, um ping-pong, você vai praticar qualquer tipo de esporte, pratique para a glória de Deus. Não tem esse negócio de enfiar o pé do irmão e dizer, não, isso aqui é campeonato. Não tem nada disso não, meu filho. Qualquer coisa que você fizer, diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não, pastor, igreja é igreja, negócios à parte. A parte de quê? Da sua sem vergonhice? Do seu desejo de passar a perna no outro e querer ganhar vantagem? Não, querido. É sentando na mesa com a nossa esposa e com os nossos filhos, é fazendo negócios na sua loja, na sua empresa, na sua repartição, no seu profissionalismo que você foi chamado, é jogando o seu futebol, o seu beach tênis, é você participando de um churrasco, de uma festa bonita, igual tivemos ontem. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Eu faço é para a glória de Deus. Então eu faço é para o Senhor, eu faço o meu melhor. E eu faço como se Cristo estivesse vendo tudo. Igreja de Tiatira, Jesus escreve à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Estás morto. Verso 2, capítulo 3, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A cidade de Sardes, irmãos, a igreja teve um início glorioso, mas agora a igreja é decadente.
O problema é que essa igreja na cidade de Sardes, imitando a própria cidade de Sardes, estava vivendo da sua glória do passado. Era uma igreja que se apresentava cheia de aparatos e de aparências. Tem fama de que vive. Ô, irmãos, isso é tão perigoso, a gente viver de aparência. É tão perigoso você querer se mostrar o que não é. Porque Jesus sabe, não tem jeito. Conheço as tuas obras. Olha o que diz o texto. Conheço você, você tem nome de que vive, mas você está morto. A igreja de Sardes, irmãos, ela vivia daquele saudosismo do passado, entende? Ah, eu já fui. Você conhece um crente assim? Já fui. Ah, eu já fui. Ah, eu já fiz, eu já participei. Ah, já fui. E de repente, irmãos, vive das glórias do passado, mas hoje está morto. Aparência. É alguém que de repente sobrevive com aquilo que aconteceu lá atrás. E que traz esse passado para o presente como uma justificativa. Para quê? Para cruzar os braços. E viver uma vida relapsa, fria, insensível. Colocando a esperança naquilo que foi feito lá, mas se esquecendo de que o evangelho é sempre no hoje, no presente, no agora. Não que o passado não tenha valor, mas o passado passou. O hoje está diante de nós e nós temos que viver esse hoje com toda a intensidade. Pastor, o que Jesus espera da igreja de Sardes? Jesus espera uma igreja viva e vibrante, que não viva da glória do passado, mas que seja operosa praticante no presente. Jesus espera, irmãos, uma igreja que não tem nome de que vive, mas uma igreja que vive. Jesus espera uma igreja que não tem apenas aparatos, mas tem a vida por trás. E toda vez que eu falo de aparência e de aparato, eu não consigo, eu me lembro da figueira sem fruto. Não tem jeito eu me esquecer disso. Porque foi Jesus que nos alertou lá atrás, quando ele entra em Jerusalém, e que ele passa com seus discípulos em caminho de Betânia, que ele vê uma figueira com folha, e a Bíblia diz que ele faz um gesto dramático ao teatro de novo. A Bíblia diz que ele sai do caminho e vai lá procurar fruto na árvore, porque ela estava cheia de folhas. Pastor, por que Jesus fez isso? Porque ele quis deixar uma mensagem para os seus discípulos. Aí a Bíblia diz que ele não achou figo. É claro que ele não achou. Primeiro, que não era tempo de figo. E segundo, que a figueira em Israel, quando está com folha, não produz fruto. Pastor, Jesus não sabia? Claro que ele sabia. O que ele fez então? Ele fez um teatro, ele fez um gesto dramático. Por quê? Porque a figueira, assim como a oliveira, era o símbolo de quem? De Israel. Uma nação que Deus elegeu para ser um tesouro às nações, mas uma nação que se mesmou-se para ela mesma e que estava longe do caminho do Senhor. E Jesus, irmãos, faz um teatro. Ele vai procurar, não acha, e aí ele grita em voz audível para os seus 12 discípulos: ninguém coma mais fruto de ti. E a Bíblia diz, irmãos, que a figueira secou instantaneamente até a raiz. Pastor, é porque Jesus tinha raiva de figueira? Porque Jesus estava com raiva? Não, irmãos, é que Jesus quis mostrar que a improdutividade gera a maldição. A figueira amaldiçoada é uma imagem de Israel. Teve todas as oportunidades, mas estava vivendo da glória lá de um passado, dessa manifestação de Deus tão glorioso, mas que hoje estava longe da presença de Deus, e o juízo veio sobre ela. É um símbolo, irmãos. E veja que na igreja de Sardes acontece a mesma coisa. Você tem fama de que vive, mas você está morto. Pastor, o que Jesus espera da sua igreja? Uma igreja cheia de vida, amém? Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que vibra com a presença do Senhor, uma igreja que não tem apenas a aparência de que vive, mas vive realmente, e ela mostra isso nos seus frutos. É isso que Jesus espera de nós, irmãos. Chega de uma religiosidade distante de Deus.
Jesus quer crentes vivos, gente vibrante, que se gasta e se deixa gastar em prol do Evangelho em todos os tempos da vida dele, né? Essa é a igreja de Sardes. Cuidado, meu irmão. Cuidado para a gente não viver do passado, mas que você possa sempre se devotar a Deus no presente e perguntar assim: Senhor, o que o Senhor ainda quer de mim? Porque certamente se Ele chamou você, Ele tem algo ainda para você. Ele tem algo para realizar em você, para você, com você e para os outros através de você. Vida cristã, irmãos, não tem aposentadoria, sabia? Jesus escreve à igreja de Filadélfia. Estou terminando. A igreja de Sardes, Jesus espera uma igreja viva e vibrante. Quando a gente lê a carta da igreja de Filadélfia, a gente pensa assim: puxa, pastor, mas essa igreja é um chuchu, porque não vê nenhuma repreensão de Jesus. Você que pensa. A cidade de Filadélfia era uma cidade muito estratégica. Por quê, pastor? Ela ligava o Oriente ao Ocidente. Passava em Filadélfia uma estrada onde todo o comboio de mercadores e viajantes da Ásia Menor, ligando com a Europa, passava por ela. É por isso que Jesus diz assim: eis que tem posto diante de uma porta aberta. A igreja da cidade de Filadélfia, à semelhança da cidade, deveria, preste atenção, deveria ser uma porta aberta. Para quê, pastor? Para que o evangelho fluísse das igrejas para todos os lugares. É por isso que Jesus fala: a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Veja que a gente, quando lê a igreja de Filadélfia, a gente acha que não tem nenhuma repreensão, né? Era uma igreja perseverante, era uma igreja que sofria muito com a invasão dos judeus contra ela. Era uma igreja, irmãos, que Jesus elogiou de forma muito bacana. É uma igreja que ele fala que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, está lá no verso 9. É os judeus, irmãos, se prostrem diante de você e reconheçam que eu te amei. Veja, irmãos, era uma igreja que Jesus amava. Mas essa igreja tem um problema. E Jesus usa de forma muito sutil aqui o problema da igreja. Qual era, pastor? Essa igreja se esqueceu da oportunidade que Deus deu a ela de ser o quê? A porta para levar o evangelho a todas as outras nações. Esse é o problema da igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. É como se Jesus falasse assim: você não está aproveitando a oportunidade. E aí, quando eu olho a igreja de Filadélfia, irmãos, eu fico encantado como Jesus nos dá tantas oportunidades dia a dia para a gente anunciar o evangelho, não é? Pastor Luciano não pode ir onde você está, mas você está lá. Pastor Luciano não pode ir num consultório médico, mas você está lá. Pastor Luciano não pode estar numa repartição pública, mas você está lá. Pastor Luciano não pode dar uma aula numa universidade, mas você está lá. Pastor Luciano não pode sentar num conselho de uma empresa, mas você está lá. Quantas oportunidades Deus tem dado à igreja, quantas portas abertas Deus tem dado à igreja para que o nome dele seja proclamado, e nós, nos calamos. Esse era o problema da igreja de Filadélfia, meu pastor. Jesus colocou nela uma porta aberta, e ela não estava vendo a sua oportunidade. Jesus diz isso aos 1 Tessalonicenses: aproveitai as oportunidades. Pastor, da igreja de Filadélfia, o que Jesus espera da sua igreja? Jesus espera ser proclamado pela sua igreja. Jesus espera, irmãos, que a sua igreja pregue o evangelho. O pastor Luciano prega o evangelho para vocês aqui. E aonde o pastor Luciano é convidado, eu estou entrando, sem problema nenhum. Agora, irmãos, eu não posso ir, como eu disse, nos lugares onde vocês estão. Quem é boca de Deus? É você. Agora eu pergunto: você tem feito isso? Você é motorista de Uber. Olha que coisa bonita.
Você tem usado isso aí para evangelizar uma pessoa? Você tem dado a ela um folheto, um livretinho? Você tem falado do amor de Deus quando ela muitas vezes começa um assunto com você e você pode trazer uma palavra de consolo e você... Jesus espera ser proclamado pela sua igreja. Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Você tem usado a porta? E para finalizar, aquela igreja que todo mundo tem raiva dela, né? A igreja morna, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, a partir do versículo 14. A igreja de Laodiceia era um problema, irmãos. Primeiro, que ela é espiritualmente morna. Versículo 15, ele diz: olha, você não é frio nem quente, você é morno. E eu estou ao ponto de te vomitar da minha boca. Jesus não está sendo grosseiro, ele está usando o contexto das cidades. Colossos tinha fontes de água fria, Hierápolis tinha fontes de água quente, Laodiceia ficava no meio. Está vendo? Jesus usa o contexto. Colossos, a água era morna, tratar ferimento, tratar, ao contrário, Hierápolis, tratar ferimento, tratar banho. Colossos era água fria, usada para beber, era a água que todo mundo queria beber, que eram fontes de águas geladas e puras na cidade de Colossos. Agora Laodiceia ficava no meio, irmão. Sabe o que aconteceu com ela? A água não servia nem para tratar reumatismo e nem para beber. Outras palavras, não servia para nada. Aí Jesus usa, irmãos, essas águas que tinham em Laodiceia, e diz assim: olha, você não é frio nem quente, você é morno. Por isso eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Por quê? Porque se eu beber, vai ter aquele gosto de enxofre ruim da água, eu não vou aguentar beber. E se eu for me banhar nela também não vai adiantar, porque ela não é quente o suficiente. E aí, irmãos, Jesus então usa isso como um significativo exemplo de uma igreja espiritualmente morna, indiferente, que nada acrescentava e nem tirava. Mas essa igreja tem outros problemas, irmãos. O versículo 17, Jesus olha para os crentes da igreja de Laodiceia e diz assim: sabe o que vocês estão dizendo a respeito de vocês mesmos? Que vocês estão ricos e abastados e vocês não precisam de coisa alguma. Era uma igreja, irmãos, autossuficiente. Era uma igreja que se fiou na sua própria suficiência. Uma cidade muito rica, depois você pode ler sobre Laodiceia naquela época, uma cidade riquíssima com tinturarias para pintar tecidos, uma cidade que tinha remédios poderosos para os olhos, por isso que Jesus fala do colírio, por isso que ele fala da roupa branca. Era uma cidade que gerava um dinheiro muito grande, e a sua igreja tomou a forma da cidade, e eles achavam que por serem ricos e abastados, eles não precisavam de nada. É o segundo problema dessa igreja, irmãos, uma autossuficiência orgulhosa, que se fiava na boa situação da igreja, por causa da riqueza da cidade. E o pior de tudo, irmãos, é que essa igreja, por ser autossuficiente e não depender mais de ninguém, colocou Jesus para fora. O centro do culto não era Cristo, eram eles. O centro do culto não era Jesus, eram os membros da igreja. Eles faziam culto para eles. E eles nem se atinaram que Jesus não estava mais na igreja, de tanto que eles desvalorizavam a pessoa de Cristo. No capítulo 20, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e cearei com você e você comigo. Qual que é essa figura que Jesus está usando? É o evangelho na porta do seu coração? Não. Pode até ser como aplicação, mas a exegese correta do texto é que a porta que Jesus está batendo é da igreja. Jesus foi posto para fora. Eu tenho uma pregação nessa igreja: quando colocamos Jesus para fora. É quando a gente retira Jesus do culto. É quando a gente vem na igreja para cultuar nós mesmos.
É quando a gente vem no culto para ser massageado no nosso ego. É quando a gente vem no culto para tudo do culto servir a mim. Eu não gostei hoje do culto, porque hoje está sem um tapete, pastor, aqui. Não gostei muito, está sem um tapete. Aí, querido, fica com essas coisas performáticas, estéticas. E a gente esquece, irmãos, que a gente vem aqui para celebrar quem? Para adorar quem? Para ouvir a voz de quem? Querido, a gente não pode vir ao culto para massagear ego, irmãos. Você não pode vir ao culto para suas afeições com as coisas que você gosta serem satisfeitas. Você vem no culto para satisfazer o coração de Deus, amém? Com a sua vida, com a sua piedade, com o seu louvor, com as suas orações, com o seu ouvido, com a sua participação, com a sua devoção. O Lutero falou sobre isso domingo passado, a devoção. Bendiga o teu nome, o teu santo nome. Dizer bem de Deus, bem dizer a esse Deus, quando você vem ao culto. E aí, irmãos, a igreja de Laodiceia é um exemplo. Pastor, o que Jesus espera da sua igreja na igreja de Laodiceia? Jesus espera novamente ser o centro do culto. Jesus espera novamente estar no meio dos seus candeeiros. Jesus espera estar aqui mediante a pessoa bendita do Espírito Santo, e ele ser adorado e ele ser celebrado. O centro da igreja não pode ser eu, não pode ser você, não pode ser quem quer que seja. O centro da igreja tem que ser Jesus. Nós aprendemos na boa teologia que o culto é cristocêntrico. O que é isso? O centro é Cristo. Pastor, quer dizer que a gente tem que fazer as coisas de forma tudo meio esculhambada, porque já que isso não é isso que importa? Não, pelo contrário. Se Jesus está aqui, se Ele comunga conosco, se Ele anda no meio dos candeeiros, se Ele fala ao seu coração, se Ele toca em você, se Ele constrange você, se Ele leva você a um entendimento novo, se Ele dá arrependimento do seu pecado, se Ele está presente no nosso meio, irmãos, nós temos que fazer tudo com excelência, amém? Dá uma olhadinha do lado aí nessa cadeira que você está sentada, dá uma olhada. Dá uma olhada na cadeira aí, na cadeira mesmo, olha a cadeira. Você notou alguma coisa na cadeira? O que você notou nas cadeiras da IPVO? Compramos tudo novo. Está parecendo, não está, irmãos? Está parecendo novo. Sabe por quê? Porque a gente precisa tratar a casa do Senhor com o melhor que nós temos, ou o melhor que nós podemos dar. Não é que a gente vai fazer as coisas agora esculhambadas porque Jesus está aqui, então você pode desleixar com tudo. É pelo contrário, é porque Ele está aqui que nós temos que nos privar do melhor, da melhor forma que eu puder. Isso não significa luxo, ostentação, nada disso, mas aquilo que eu posso oferecer ao meu Deus, eu vou oferecer na congregação dos justos, na hora do culto, o meu melhor, porque Ele está na nossa presença, entre nós. Que coisa gloriosa é saber, irmãos, que o centro do culto não sou eu, não é você. O centro do culto é o Filho de Deus. E eu quero terminar com uma imagem muito bonita, né? Jesus ressurreto. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, Ele falou para Maria, o anjo disse para Maria: avisa os meus discípulos que eu vou lá para Galiléia, que Jesus vai lá para Galiléia, vocês partem para lá, porque lá Ele vai encontrar com vocês. Aí a Bíblia diz que foram os discípulos lá para Galiléia, para o Monte das Bem-aventuranças, lá na Galiléia, porque foi lá que Jesus ascendeu aos céus, depois que Ele falou para os seus discípulos. O texto diz que quando o viram, o que diz lá? O adoraram. Essa é a igreja. Quando o viram, o adoraram. Pastor, por que eu adoro quando eu venho na igreja? Porque Cristo está presente. E quando a gente vê a Cristo, a gente adora. Mas infelizmente, sabe o que o texto diz lá? Mas alguns duvidaram. Não seja, querido, alguém que duvide, mas seja crente. Seja alguém que presta culto a Jesus, que você não vê, mas Ele te vê e te recompensará. Amém? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Foi Jesus que disse para os seus discípulos, principalmente para Tomé. Portanto, querido, olha, o que Jesus espera de nós? Vamos tentar fazer uma retrospectiva das igrejas
do Apocalipse? Primeiro, Jesus espera ser amado pela sua igreja. Éfeso. Esmirna, Jesus espera ser a verdadeira riqueza da sua igreja. Pérgamo, Jesus espera a fidelidade à palavra de Deus da sua igreja. Tiatira, Jesus espera a pureza, a separação, a santificação da sua igreja. Da igreja de Sardes, Jesus espera uma igreja viva, vibrante, uma igreja que não viva do passado e nem de aparência. Da igreja de Filadélfia, Jesus espera ser pregado, proclamado pela sua igreja. É isso que Jesus quer, que você proclame o nome dele às pessoas. E por fim, Jesus espera que a igreja devolva o culto e o centro do culto a ele, porque a ele pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, se Jesus espera isso de nós precisamos nos esforçar para dar isso a ele. Amém.